Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nosso tema agora vai ser os 100 dias de mandato dos vereadores. Comigo aqui hoje o vereador Bertinho Scandioso. Tudo bem, Bertinho? Tudo bem, Sérgio, tudo bem, graças a Deus. E também o jornalista André. Tudo bem, André? Tudo bem, Serginho. Vereador, nós vamos ter que dar uma apertada no senhor aí, porque são 100 dias de governo do PSDB, nem tudo é tão maravilha como o prefeito havia dito que seria. Lógico que o senhor não é prefeito, não é responsável pelos atos dele, mas nós vamos começar primeiro pelas suas atitudes aqui na Câmara. O senhor está respondendo pela CPI da merenda escolar e da Comissão Permanente de Seguridade Social, e também tem aquela CPI do lodo, né? Como é que está essa do lodo? Vai voltar, não vai voltar? Porque era uma coisa... Explica pra gente o que era, rapidamente. O Sérgio, para quem se recorda, no governo passado, no contrato da empresa que faz o tratamento do esgoto, ela era responsável pelo destino final do lodo que sobra no tratamento do esgoto. E aquele compromisso estava sendo, então, tirado da empresa, repassado para o DAERP, causando um custo de 1.600.000 ano para o DAERP fazer esse procedimento, dar o destino final ao lodo. Nós entramos com o pedido numa CPI e, graças a Deus, o resultado foi que o tratamento voltou, o destino voltou então para ambiente, que continua fazendo o trabalho que, por sinal, já vinha fazendo há 20 anos e queriam repassar para o DAERP. Então, mesmo que ainda não tenha acabado, mas já deu um fruto, já deu um resultado. Aquilo que estava sendo repassado para o DAERP voltou então para a empresa que faz o tratamento de esgoto. Ok, e a CPI da merenda escolar, rapidamente o que é, para depois o jornalista André também começar a falar alguma coisa. Nós acompanhando o problema da compra, né, da merenda escolar, nós vimos preços absurdos de mercadoria sendo comprada então pela pessoa que fazia a cotação de preço e fazendo então a aquisição da alimentação escolar para nossas crianças. Chegamos ao ponto de ver a compra do abacate a R$ 14,00 o quilo, pernil suíno a R$ 17,00 o quilo e, por último, agora o pimentão a R$ 19,00 o quilo. E o que mais nos assustou também, a compra de verdura por quilo. Comprar verdura, alface, almeirão, a 1.200 quilos de alface, almeirão, e enquanto que nós fomos ao SEAS e vimos que lá a venda é feita ou por engradado ou por maço. Então são coisas que nós, através da nossa CPI, estamos investigando e vemos, até agora vamos receber a visita, a convocação daqueles que foram responsáveis pela cotação de preço. Mas essas cotações que o senhor está se referindo, é do governo passado ou se estende para esse governo? O nosso trabalho continua sempre a mesma coisa. Nós somos vereadores do passado e hoje estamos também na ativa, no atual governo. Vamos continuar fiscalizando também. Vamos pegar o fio de meada desde o passado e ver a continuidade agora. Qual a diferença, se existe igualdade, nós precisamos acompanhar como está sendo feito agora. Como foi feito, nós fizemos várias reuniões, fizemos representação no Ministério Público, inclusive do pernil foi uma representação no Ministério Público Federal, que causou vários problemas em relação ao que a Polícia Federal está pesquisando. Fizemos uma denúncia também, uma representação na Polícia Civil. A Polícia Civil nos convocou, fomos lá, prestamos esclarecimento e tive notícia também que a pessoa que era responsável pela compra da merenda escolar também foi ouvido pela Polícia Civil. Nós envolvemos todas as autoridades que nos ajudam. Para quê? Para que as coisas aconteçam na maior transparência possível, na maior justiça e honestidade, porque o dinheiro público ele é um dinheiro do povo, é um dinheiro que tem que ser respeitado. André, ainda sobre a CPI da merenda, a gente conhece algumas pessoas que trabalham na educação e tem se reclamado muito que as crianças não têm tido alimentação na escola, ou seja, está tendo bolacha e café no máximo.
A CPI teve acesso a essas informações? Isso nós recebemos, foi um trabalho de um colega que trouxe as informações para nós, mas nós fomos atrás, procuramos a secretária, fomos até a escola que estava causando esse problema, vimos que realmente estava acontecendo isso por problema de reforma na cozinha naquela escola e que hoje já está tudo sendo resolvido. Já a cozinha piloto enviou, então, pelo fato da escola não ter condição de produzir alimentação, a cozinha piloto encaminhou e já está tudo normalizado como tem que ser. A criança nossa tem que comer à vontade e comer coisas de qualidade. Por isso nós pesquisamos a qualidade e a forma como é adquirida essa qualidade na merenda escolar. Vereador, o programa é transparência, eu tenho que lhe fazer algumas perguntas que talvez sejam desagradáveis. Não, o senhor no passado bateu o recorde aí de convidar secretários, membros do governo para fazer o CPI ou indagações. E nesse governo o senhor saiu na frente já também chamando os secretários deste governo. É uma manobra sua para que os outros vereadores não chamem ou é porque o senhor quer continuar tendo o mesmo perfil? O Serginho, quem me conhece sabe do meu trabalho, a minha forma de trabalho. Eu vou continuar sim, sempre que necessário, vou fazer o convite, se os colegas acharem, aprovarem em plenário, que nós devemos chamar, seja aquele secretário, aquele superintendente que for necessário, que estiver, por acaso, deixando alguma dúvida, estarei aqui fiscalizando. É minha obrigação. Quem me conhece sabe da minha conduta. Aliás, nós tivemos um caso um pouco estranho, né? O vereador convidou um secretário, uma secretária, não sei, e os da oposição, chamada a ser oposição, não aprovaram. Ficou meio esquisito. O senhor acha que entenderam que era uma manobra sua? O que foi? Eu tive a oportunidade já de fazer dois pedidos de convocação. Primeiro foi o superintendente do DAERP que veio aqui para explicar o problema dos 15% de aumento da água, que você viu que já surtiu efeito, já teve a redução, já não são mais os 15%, né? E inclusive uma interrogação, uma dúvida que ele levantou, dizendo, eu sempre fazendo parte do governo, que eu estava fiscalizando um superintendente do governo. A minha obrigação é fiscalizar, seja quem for, seja o partido que for, é o homem que está usando o cargo, que está fazendo aquilo que mexe com o dinheiro público, nós temos que deixar bem transparente, a população tem que saber o que está acontecendo. E você vê que resolveu e ele declarou e assinou um documento que depois ele também, além do aumento, ele tinha declarado que se não houvesse o aumento, ele estava correndo o risco do DAERP ser privatizado. Ora, mais um patrimônio público sendo privatizado, não podemos concordar. Isso jamais, vou lutar até o fim da minha vida, mas isso, se depender da minha vontade e do meu voto, isso jamais vai acontecer. E você vê que ele assinou o documento em público, ele declarou que jamais, durante o governo dele, jamais haverá privatização por parte do DAERP. Então, é uma convocação que resolveu, surtiu efeito também. Depois, em função das dificuldades, a falta de mais de 3.500 vagas de creche, eu achei por bem convocar a secretária da Educação. Os colegas acharam por bem não aceitar. Eu tenho que concordar, porque o voto ele é feito em plenário. Nós não podemos discutir, a ação é de cada um. A minha obrigação é de deixar transparente, mostrar para a população o trabalho do vereador em favor da população. André. Eu vou também, na mesma linha do Serginho, fazer uma pergunta para o senhor sobre a greve dos servidores que a gente teve aqui, que durou cerca de 30, 40 dias de greve dos servidores, e muito por falta de um diálogo mais aberto do governo. Como o senhor acha isso mesmo, que houve uma falta de diálogo e uma certa resistência do governo? Eu sempre comentei com todos os servidores públicos, nós temos que respeitar muito o servidor público, é deles que nós dependemos o trabalho para a nossa cidade. E tem sempre que ser reconhecido realmente. Eu acho que faltou sim o diálogo do chefe do executivo para com uma reunião
com o sindicato e os representantes dos servidores, pedir a colaboração, mostrar as dificuldades que a cidade atravessa financeiramente e que talvez um aumento na solicitação do servidor, do sindicato, não era possível, como não é possível. A gente sabe da situação da cidade. Nós que acompanhamos o problema da falta de medicamento nos postos de saúde, que graças a Deus parece que já está criando um rumo, indo para um rumo de solução desse problema, e nós então achamos que um diálogo, talvez haveria entendimento por parte do servidor de aguardar então para o próximo ano um reajuste mais reconhecido, um reajuste mais digno do nosso servidor público. Bom, em nenhum momento, desculpe cortar, em nenhum momento o prefeito teve essa atitude de dizer pelo menos isso. Aliás, que o negócio está esquisito. Nós estamos gravando o nosso programa hoje, é segunda-feira, não sei nem o dia que mas saiu no jornal... 24. Ontem, se não me engano, ontem ou antes de ontem, o jornal A Cidade diz que Ribeirão Preto arrecadou 14% a mais. Fica aquela pergunta do servidor. Ué, se arrecadou 14% a mais, por que não tem 6% para dar de uma vez, pelo menos? Eu sei que o senhor não é o prefeito, e a gente está até apertando o senhor aqui, o senhor nem líder do governo, parece que não é? Não, mas a gente tem que acabar perguntando para que alguém faça essa pergunta para o prefeito. O que aconteceu aí que não está podendo dar esse aumento? Olha, eu vou falar baseado na minha ótica. Eu vejo o seguinte, que mesmo que houve esse aumento na arrecadação, nós temos que entender que a cidade estava terrivelmente no buraco financeiramente. Você vê, como eu acabei de dizer aqui, falta de medicamentos nos postos de saúde. Isso não é possível, nós não podemos admitir que uma pessoa aposentada, uma pessoa que necessita daquele medicamento, chega no posto de saúde e não tem. Então, haveria necessidade de uma negociação. Isso eu acompanhei bem de perto, estou bem à vontade, porque eu procurei por várias vezes, até como presidente da Comissão Permanente de Saúde aqui da Casa, procurei por várias vezes informações, junto ao secretário de Saúde e o secretário de Fazenda. Eu sei que o governo está tentando negociações com os credores. E quando chegou nos laboratórios, fizeram uma proposta de um desconto em relação à dívida. E os laboratórios não aceitaram. Então foi aberta uma nova discussão, uma nova oferta, um diálogo com os fornecedores de laboratórios. E então ficou dito o seguinte, que ficou acordado que o governo vai pagar o que compra à vista e dividido aquela dívida que é o montante original, dividido em 10 parcelas, então o governo paga uma parcela e paga o que comprou à vista. E isso daí, hoje nós temos a informação por parte do secretário, que esteve reunido aqui junto com a comissão aqui na Câmara Municipal, que já 40% dos medicamentos já estão sendo repostos nas unidades de saúde. Isso é um motivo, é um assunto, é um interesse nosso para ir às unidades de saúde e confirmar se realmente isso está acontecendo. O senhor acha que, então, faltou mesmo, como disse o jornalista André, faltou diálogo. A prefeitura poderia ter sentado com os servidores e falado, durante esse primeiro ano não dá, me ajudem a recuperar, que depois a gente vai ver. Faltou mesmo diálogo? Eu acredito e tenho quase certeza disso, que isso aconteceu, porque eu tenho a impressão que os nossos servidores também são preocupados com a situação de Ribeirão Preto. Eu acho que haveria sim uma colaboração, um acerto agora para esse ano menor e sendo reconhecido. Eu ouvi entrevista do prefeito que realmente o ano que vem seria outra situação. Vamos discutir de uma outra forma. Mas isso poderia ter evitado o que é uma greve. Se chama o sindicato, representante dos servidores e olha, eu estou pedindo para vocês, colaborem comigo, colaborem com a cidade de Ribeirão Preto, vamos ver as maiores necessidades, se bem que o reajuste é uma necessidade, cada chefe de família, cada servidor sabe o quanto aperta as suas dificuldades. A inflação, a gente sabe como que vem acontecendo, mas os servidores também têm família e nós precisamos respeitar isso daí.
Até porque em outras empresas de economia mista, como o CODEP, Transerp e Coab, se não me engano, tiveram aumentos diferenciados do servidor comum, daquele do servidor da administração direta, né? Então acho que ele poderia ter sentado e conversado um pouco mais com o servidor. Sem dúvida, inclusive num convite que teve o secretário de Fazenda, foi feita essa pergunta a ele, inclusive um servidor me procurou pedindo, escuta, o DAERP é privatizado, e porque, aliás, é uma firma, é uma empresa, não é privatizado, perdão, pelo amor de Deus, nada de privatizar a DAERP, nem se pensar nisso, é uma autarquia, mas segundo o comentário é que existe em lei, e ele tem que ser incluído com outros servidores todos. Em outras autarquias foi possível ser feito porque eles têm recursos próprios. Então o reajuste foi feito isoladamente no caso deles. E o DAERP então ficou incluído por lei, incluído juntamente com os demais servidores. Tá, eu vou pedir para o Elton, não sei se vai ser possível, para ele colocar uma matéria que o senhor fez com a TV Câmara, acho que foi com o Bahia, não foi contigo, a respeito de... Foi com você? Foi. Sobre um parque que está terrível, né, de mato e tudo mais. Isso era muito comum ser feito no governo passado. E o senhor acabou fazendo agora no governo que é do seu partido. As pessoas ficam assim, mas peraí, vai continuar a mesma coisa, o mesmo problema? O senhor está há quantos anos lutando lá pelo como é que é? Morro Cidade da Criança. Morro Cidade da Criança. Quando eu entrei aqui, o senhor estava falando sobre isso. Não resolveu. E agora o senhor vem com outro parque. Qual que é o parque? É o Retiro Saudoso, se não me engano. Retiro Saudoso. Daqui a pouquinho o pessoal da técnica vai colocar algumas imagens. Se acharem, pode colocar. Mas nós vamos continuar com o mesmo problema, ou o senhor já teve algum aceno do prefeito com relação a isso, ou não conversou ainda? Por quê? Muito legal, o senhor está mostrando os problemas, continua mostrando, parabéns, porque é do seu partido, mas o senhor continua fiscalizando, ok. Mas no governo passado, o senhor até parece que foi enganado. Arrumou um dinheiro lá, ou trocou o morro da criança lá com alguma coisa, e o dinheiro sumiu e ninguém viu. Este governo agora, o senhor já sentou com ele para falar assim, ó, preciso resolver essa situação. Serginho, eu acho que o exemplo você tem que começar de casa. Não importa que seja o meu partido ou não. O exemplo a gente tem que dar fiscalizando realmente, seja quem for. Em relação ao parque do Morro Cidade da Criança, é uma história longa que ainda na época eu consegui, procurado pelos proprietários, ex-proprietários do Morro Cidade da Criança, fui procurado por eles e eu levei então o filho do proprietário até o gabinete do então prefeito Dr. Welson Gasparini. Ele propôs o seguinte: eu não posso fazer permuta. Vocês procuram um terreno que seja da prefeitura e nós fazemos a permuta. Eu ajudando a família, o interesse de Ribeirão Preto em ter um parque naquela região, que é o ponto mais alto de Ribeirão Preto. Eu, como ribeirão pretano, nascido e criado aqui, muitas vezes, muitos domingos, eu levei meus filhos lá. Lá tinha teleférico, roda gigante, casa de boneca, tinha um palco onde várias duplas, vários cantores profissionais vinham para Ribeirão Preto e se exibiram ali naquele local. Eu, sabedor dessas situações, fui procurado pelo padre Gil da igreja Dom Bosco e Nossa Senhora dos Anjos para fazer uma encenação da Paixão de Cristo. Depois fizemos 2 missas campal naquele lugar, né? Então vimos que havia necessidade e o ex-prefeito então achou por bem aceitar essa permuta. Foi mandado para a Secretaria de Planejamento, feita a avaliação, o terreno da prefeitura valia 3 milhões mais do que... Olha lá, nós estamos vendo a imagem, deixa eu cortar o senhor. Pois não. Aquela imagem ali, ó, dá uma olhada. Aquilo ali é do Parque do Retiro Saudoso. Do Retiro Saudoso. Essa nova matéria. Essa é a nova matéria. Quer dizer, além daquele parque, agora tem mais um. Tem esse daqui agora. Tá, mas voltando ao assunto, então... Conseguiu a troca lá. E foi devolvido 3 milhões aos cofres. O ex-prefeito disse, com esses 3 milhões eu faço parque. Ele perdeu a eleição. A prefeita assumiu, levei a prefeita na primeira semana de governo dela, no primeiro mandato, ela prometeu que faria,
mas até hoje nada foi feito, não sei o que virou daqueles 3 milhões, e até hoje está aquele matagal, aquele abandono, depósito de entulho, depósito de lixo. Ninguém prestou conta desse dinheiro. Até hoje. Agora, o senhor já sentou com o novo prefeito, parece uma pessoa intencionada, até que se diga ao contrário. Já sentou com ele para dizer, eu preciso resolver esse problema do Morro da Criança e agora desse outro parque? Por várias vezes já falei, nós sabemos que recurso financeiro para esse parque agora a prefeitura não tem. Ele podia achar esses 3 milhões, né? Mas eu já procurei... Onde será que está esse dinheiro? Esses 3 milhões aí só mesmo a ex-prefeita, quando ela se tivesse oportunidade e coragem de falar o que ela fez com os 3 milhões, precisaria ter coragem e ter vergonha de falar aquilo do que é real, porque é dinheiro público. Mas, vereador, deixa eu fazer uma pergunta aqui, desculpa, André, eu estou tomando aqui a frente, mas é o seguinte, esses 3 milhões entraram no caixa da prefeitura. Da prefeitura. É possível que alguém faça um rastreamento para saber onde está esse dinheiro? É possível. Tudo é Só podia solicitar posso até isso. fazer um requerimento. Foi uma espécie de verba carimbada? Não, foi não, mas seria uma verba que veio devolvida. Não isso deve ter sido usado em alguma outra coisa, mas a gente precisa saber onde foi usado. Pelo ex-prefeito dito que com esses 3 milhões eu faço parte. E naquela época dava para fazer o Então, eu imagino que o senhor pode pedir, porque fica aquela coisa, né, da população. Mas onde usou esse dinheiro? Eu acho que é possível fazer um rastreamento. Ele foi para os cofres públicos. Na ocasião, o prefeito depositou, tanto é que ele deixou um saldo favorável no final de governo dele, mais de 100 milhões. Isso daí nós temos prova em nosso gabinete, o saldo que ele deixou nos bancos, né? Então você podia pedir... Infelizmente entregou na mão de uma pessoa irresponsável, mal intencionada, pensando apenas no problema dela, o problema particular dela, esqueceu da cidade. Então você podia pedir um rastreamento desse dinheiro aí, e com prazer nós entrevistaríamos o senhor aqui para o senhor dizer, foi usado na saúde, foi usado não sei aonde, pelo menos esperemos que tenha sido usado. Né? Eu já tenho praticamente uma dúvida. Né? Esse dinheiro, inclusive, teve nessas coisas aí, encaminhando aí para a Servandija. Né? Eu tenho a impressão que seja por ali. Agora, recentemente falei com o prefeito, fiz várias visitas ao Dr. Marco Artuso. Ele se prontificou em achar empresas que têm dívida ambiental com o município e ele vai ver a possibilidade de encaminhar, então, essa verba, essa dívida ambiental das empresas direcionada para quê? Para a construção do Parque Cidade da Criança. Então, num diálogo com o prefeito, ele disse que o que depender dele, nesse sentido, ele está disposto a ajudar, que ele quer realmente atender um pedido nosso daquela população, daquela região, ali da região leste de Ribeirão Preto, que nós temos ali o ponto mais alto de Ribeirão Preto. Aquilo pode voltar a ser explorado até por uma iniciativa privada, criar novamente aquele teleférico, quer dizer, trazer um ponto turístico a mais para Ribeirão Preto e valorizar aquela região que está no verdadeiro abandono daquele parque. Eu, de vez em quando, faço visitas ali, infelizmente fico triste. Já não dá mais para você ir com o carro até no topo do morro, porque o mato tomou conta de tudo. Tá, e desse outro parque, o senhor teve alguma resposta depois que fez a matéria? Eu fiz a matéria, fiz o requerimento, estou aguardando resposta. Eu vou procurar até pela iniciativa privada ver a possibilidade de ver quem possa nos ajudar na limpeza, porque olha, André, quem entrou naquele matagal, onde eu fiquei com receio de achar onça, jacaré, achar índio ali dentro, Tarzan, eu fiquei preocupado, porque olha, está uma mata fechada. Quem vê a construção de uma ciclovia, passarela para pedestres fazerem caminhadas, várias passarelas, inclusive vindo de várias regiões, direcionando tudo para um local só. Quer dizer, são vários bairros que usariam aquele local para caminhada, mas não tem condição, é inviável. Inclusive o trânsito ali, sem sinalização nenhuma naquela rua Maria Bariza, né? Naquela rua também não tem sinalização nenhuma, carro que vem da rotatória para adentrar aquele novo empreendimento que teve ali, que é a empresa que fez aquele parque. Aquilo foi custo nenhum para a prefeitura, foi a empresa que construiu aquele parque.
Para a prefeitura ficou apenas a manutenção. Então foi aonde chamou a atenção nosso trabalho, e fomos, graças ao trabalho eficiente do pessoal da TV Câmara, conseguimos mostrar realmente o abandono que está aquele local. Uma última pergunta, André, bem rápida, terminando já. Ainda na questão desse parque mesmo, até tem essa questão da contrapartida da empresa, né? Mas esse parque, o projeto original dele era lindo, de uma beleza, né? Ele não está concluído ainda, as obras estão paradas, né? Isso aí. Mas ele estando limpo, sendo usado pela população, nós podemos cobrar a continuidade da construção. Mas cobrar o quê? Se o que está feito não está sendo mantido. Então nós não podemos, nem força para cobrar nós não temos. Nós precisamos então ter a contrapartida, aquilo que é do governo municipal, fazer a sua parte para que nós possamos cobrar da iniciativa privada. Bom, a gente cobrou muito o senhor aqui sobre o governo executivo, né? Acabamos não falando muito da Câmara. Como é que o senhor avalia a Câmara em si nesses primeiros 100 dias? Os embates de vocês estão mais intensos e tal, mas como é que o senhor avalia a Câmara? Eu quero, inclusive, se você me permitir, parabenizar o nosso presidente, o Rodrigo Simões, que tem feito um governo maravilhoso, procurando unir os vereadores, dando atenção a todos, dialogando com todos, respeitando a todos, né? Agora, lá em plenário, a disputa ela é de interesse de cada um, de interesse do seu trabalho, mostrar o seu trabalho e expor o seu ponto de vista, e nós temos que entender que cada cabeça tem uma sentença. O embate é normal, né? O debate é normal, até é salutar o debate, porque nós estamos discutindo o futuro, ou então o destino, a condição da nossa cidade. Isso daí é importante. Somos em 27 vereadores, é importante que haja o debate, sim, mas sempre bem orientado por um chefe, por um presidente, que é o Rodrigo Simões, que tem dado uma atenção especial. E, por sinal, a mesa diretora toda ela, e os vereadores que tem, você vê o número de CPIs, o número de comissões de estudo, as comissões permanentes que se reúnem, né? Coisas maravilhosas, quer dizer, são vereadores que estão dispostos mesmo a ajudar o progresso em Ribeirão Preto. Uma das coisas mais comentadas dessa nova Câmara seria a transparência, principalmente dos seus gabinetes, que todos agora têm salário, um mini currículo e tal. O senhor aprovou essa ideia? Sem dúvida. O povo tem que saber o que acontece aqui dentro. E graças a Deus, inclusive, aqueles que frequentam a Câmara Municipal têm visto uma mudança enorme. Sabe, a transparência, tudo o que é solicitado para que o povo tenha conhecimento, o presidente está autorizando, e sempre com a anuência dos 27 vereadores. Nós somos representantes do povo e temos que dar satisfação, sim, ao povo e respeitá-los. E sempre aceitar. Eu, por exemplo, gosto. Quando uma pessoa vem e me procura, fala, olha, eu acho que seria possível fazer isso. Vamos ver, se houver possibilidade, vamos fazer sim. Ouvindo, eu sempre costumo dizer que duas cabeças pensam mais que uma. E a possibilidade de erro também se torna menor. Você ouvindo o povo, você erra menos. André, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. E dando uma oportunidade ao vereador para falar com a população, de repente alguma coisa que a gente não perguntou, o senhor gostaria de falar. Olha, eu quero dizer que eu sou um vereador de liberdade do povo se aproximar da gente. Aceito as opiniões, as críticas, elas sempre são bem-vindas, porque as críticas ajudam a gente a se recuperar de algum possível erro, mas sempre dizer o seguinte, que eu, todas as vezes, o meu dia começa sempre pedindo a Deus para me manter com uma consciência tranquila, me manter com respeito a todos, um amor ao próximo, porque somos todos irmãos, moramos numa cidade que Ribeirão Preto ela é bem vista por todo mundo. Infelizmente, nos últimos noticiários aí, está maculando um pouquinho a imagem de Ribeirão Preto, mas eu tenho certeza, tenho fé em Deus, confio muito em Deus, que isso vai ser dado uma reviravolta e Ribeirão Preto vai voltar a respirar aquele ar puro de gente honesta, como é o povo de Ribeirão Preto. Agora, eu sempre, eu sou católico, e sempre na missa nós ouvimos a prece
da comunidade. E lá tem uma delas que fala assim: vamos orar pelos nossos governantes. Eu até comentei com várias pessoas. Eu acho que nós temos que orar pelo eleitor, porque se nós temos o governante, quem pôs o governante foi o eleitor. Orientar o eleitor quando de uma eleição, ele saber julgar o homem, ver a conduta do homem, a origem dele, o que ele fez, o que ele se propõe a fazer e ver se ele cumpre com aquilo que ele promete. Isso é que é importante. Com uma cidade, um país nessa situação, eu acho que o povo é que vai ser beneficiado. O povo que elege, o povo é que vai tirar o proveito de uma transparência, de uma honestidade do seu governante. Vereador, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu é que agradeço, e sempre que possível. Como é bom falar da nossa vida, da nossa atitude, dos nossos, do nosso trabalho, dentro da Câmara e fora da Câmara também. E você que nos assistiu até agora, continue com a gente. A gente vai ter mais na programação, mais programas de transparência. Transparência é a nossa imagem. Tchau.